colocando mais feixes de mola na suspensão traseira. O teste foi feito da seguinte forma. Ele dirige em uma pista redonda, primeiramente com o veículo original, com 6 feixes de mola. Ele faz uma aceleração constante até tombar. E o primeiro veículo tombou a 71 km por hora. Na segunda volta, ele usa um veículo alterado com mais 6 feixes de mola, ou seja, 12 feixes de mola. Faz o mesmo trajeto e vai acelerando de novo até tombar. E o veículo modificado tombou a 82 km por hora. Foram mais de 10 km por hora de diferença para tombar o veículo alterado. A gente conseguiu comprovar por simulação que, a princípio, melhora a estabilidade do caminhão, colocando mais feixes de mola, ou seja, deixando a suspensão traseira arrebitada, né, a traseira arrebitada, porém colocando mais feixes de mola e não calço. Isso daí é importante dizer. Por que não calço? A grande maioria que a gente vê no mercado é colocando um calço na suspensão traseira. O calço ele só vai aumentar o centro de gravidade e, de certa forma, não vai enrijecer a suspensão. Já colocando mais feixes de mola, você vai aumentar o feixe de gravidade, você vai aumentar o centro de gravidade, porém, de certa forma, você também vai enrijecer a suspensão. Isso faz, de uma certa forma, uma compensação, tornando o veículo melhor em estabilidade. Então, os motoristas não estão enganados quando têm a sensação de estabilidade com a traseira arrebitada. Claro, aqueles que fazem isso com molas e não com calço. Mas não é apenas isso que é levado em conta ao se proibir a traseira arrebitada. A maioria dos engenheiros concorda que essa prática gera um maior desgaste do caminhão. Também diminui o número de empresas que agregam esses veículos. Para o nosso ramo é ruim, primeiro de tudo. Nós carregamos madeira com empilhadeira, então é complicado, porque não dá para encostar nas rampas. Que rampas que você não consegue? É supermercado onde descarrega, né? Mas até aí, o problema é do dono do caminhão. Porém, se isso gera transferência de carga para frente e compromete a capacidade de frenagem do caminhão, ou se causa maior desgaste do piso, aí vira um problema de todos. Existe ainda uma questão mais grave, quando alguém bate na traseira de um veículo arrebitado. Para a gente ter outra base de comparação, a gente olha um caminhão desse. Essa batida aqui não foi causada por um caminhão com a traseira arrebitada, mas poderia ter sido, porque até aqui a gente tem mais ou menos 1,70 m. E os caminhões com traseira arrebitada têm daí para cima. E o que isso quer dizer? Que quando um caminhão comum bate na traseira de um caminhão com a traseira arrebitada, essa traseira vai direto no motorista. E o motorista de caminhão geralmente não se machuca quando ele bate numa carga seca. Mas se ela tiver com a traseira arrebitada, isso pode levar até o óbito do motorista que bate atrás. Se ele aumenta esse braço, que ele teria que aumentar talvez a grossura do braço para ele poder segurar. Essa plaqueta aqui, ela tá aqui com o Inmetro autorizou a gente colocar esse para-choque. O para-choque ele tem que suportar a carga dele na traseira. Então isso aqui ele tem que deter um carro de entrar aqui embaixo. É claro que para tudo tem, né, não vai aguentar um caminhão carregado. Mas a gente está falando de carros pequenos, mais leves, mais indefesos, você está entendendo? Isso aqui aguenta. E todos os fabricantes de consciência no Brasil soltam o para-choque com 40, com as alturas, com as capacidades. Isso aqui é testado dentro do Inmetro. E aí, uma vez que você aumenta esse braço, ele não segura do... Claro, não. Para você aumentar esse braço e ter essa mesma força, você teria que ter uma traseira de caminhão assim, quase que fechada, você tá entendendo? Para você erguer cada centímetro, você tem que aumentar um monte a largura. Você tá entendendo? Isso aqui, o teste, você poderia fazer um caminhão com 3 metros de altura, mas o para-choque ia ser uma prancha fechada, você tá entendendo? São testes de física. Isso tem que aguentar o impacto. Se ele não aguentar, a pessoa está sendo muito irresponsável. Eu, como vendedor, eu não faço esse serviço e condeno quem faz. E veja a diferença de quando um para-choque segura o impacto e de quando ele não segura. Pode ser a diferença de quem bater atrás, morrer ou não. Imagine se alguém morre batendo na traseira do seu caminhão porque ela foi alterada. Como você se sentiria? E quando alguém fala que isso aqui não é garagem, ele tem que saber que talvez o filho, a filha está andando com o carro, o parente que vai entrar na garagem.
Então, obedecer o para-choque é uma questão de civilidade, não é só uma questão de estética. No momento, qualquer alteração na suspensão está proibida. O prazo de 90 dias pedido pelo CONTRAN já se encerrou e uma posição sobre o assunto deve sair a qualquer momento. Mas, enquanto isso, a Polícia Rodoviária continua verificando e multando quem desrespeita as normas. E alguns dizem, mas a polícia não tem nada mais importante com que se preocupar? Não deveria prender bandidos? Também deveria. Mas a função do policial é multar quem está fora da lei, concordando ou não com ela. Só porque existem problemas maiores, isso não quer dizer que a polícia não vá prestar atenção nos pequenos. Se fosse assim, enquanto existissem ladrões soltos no mundo, ninguém mais seria multado por ultrapassagem proibida ou por transitar no acostamento. E todos sabemos que essas práticas são prejudiciais ao trânsito. Então, se buscamos um país melhor em todos os sentidos, precisamos pensar no outro e fazer a nossa parte para um trânsito mais seguro. Mesmo que isso signifique abrir mão de um estilo ou fazer uma curva em menor velocidade.